Oi meninos, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma Hora da Novidade. E hoje, na nossa Hora da Novidade, nós vamos falar sobre mais um bioma. Vocês se lembram dos biomas que nós já conversamos? Já falamos sobre o Pantanal, sobre a Mata Atlântica, sobre o Cerrado. E hoje nós vamos falar sobre o Pampa. Também pode se chamar de Pampas, quando é no plural. Mas o bioma chama Pampa. E aí, pessoal, esse bioma, ele é um bioma da América do Sul, isso mesmo, existe só aqui na América do Sul. E aí, ele se encontra só em um pedacinho do nosso país. Ele tá só aqui, olha, na metade, bem lá no finalzinho do estado do Rio Grande do Sul. Olha só um pedacinho do Brasil tem esse bioma. E ele também tá no Uruguai e na Argentina. Por isso que ele é um bioma da América do Sul. E aí, pessoal, esse bioma é coberto por campos. Isso mesmo. São famosos e conhecidos como Campos Sulinos. Por que esse nome? Porque ele fica lá no sul. E aí, pessoal, eles são chamados de campos por quê? Porque no sul a vegetação é como se fosse um campo mesmo. Quando você olha assim de longe, olha só nessa foto aqui, fica um campo bem verdinho. Por isso eles são chamados de campos sulinos, porque são campos que estão lá no sul. E a flora, a vegetação desse lugar, pessoal, é de plantas rasteiras. São plantas pequenininhas, não são muitas árvores, são plantas pequenininhas, são capins, são gramas. Existem algumas árvores, arbustos que ficam perto de alguns rios, de alguma água, algum lago, mas existem poucos rios lá no sul, por isso que essas vegetações não crescem muito e também por conta da temperatura. Por isso que os campos sulinos são feitos de plantas rasteiras, plantas pequenininhas, bem baixinhas, grama. Olha só, vou falar algumas aqui e vocês vão ver na foto como é que é. Tem o capim do Pampas, que é muito famoso, cedro, olha só o cedro. Unha de gato, olha só que nome diferente. Essa plantinha aqui chama unha de gato. Cabelo de porco, olha só. Muito legal, não é? Então vocês viram, vocês repararam que são plantas pequenininhas? Essas são as plantas que são comuns no bioma Pampa. Lá no Rio Grande do Sul a gente encontra essas plantinhas. E aí, pessoal, o solo, a terra lá do Rio Grande do Sul, lá do bioma Pampa, é muito fértil, é um solo muito bacana. Então ele é ótimo para agropecuária. O que é agropecuária, pessoal? É quando tem a criação de animais, de gado, né? Vai criar vaca, boi, e a plantação também de alimentos. Olha só que bacana. Então, é uma área muito boa para agropecuária. O solo é fértil, as plantinhas gostam de lá, dá para plantar bastante alimentos lá no sul. Outra plantação que tem bastante lá no sul, pessoal, é de uva. Olha só que legal. Por que será que a uva consegue crescer lá? Olha só, vou colocar aqui uma foto de uma plantação de uva lá do sul. A uva gosta do clima lá do sul. É época fria, como tem campos, aí eles colocam essa uva em trepadeiras, que as uvas vão se enrolando e crescendo. Olha só que bacana. A uva lá do sul é muito gostosa, é muito boa, tem muita produção de vinho. Você sabia disso? E aí, pessoal, a fauna do sul são alguns animais bem específicos. Lá a gente consegue observar mamíferos, répteis e bastante espécies de aves. Tem muitas aves lá, mais de 380 espécies diferentes de aves. Isso mesmo. E você sabe alguns animais que são típicos daquele lugar? Nós temos pica-pais, veados, lobo-guará. Tem um que é muito famoso, chama jaruraca do Pampa. Olha só a foto dele. Você gostou? Achou bonito?
E também nós temos, infelizmente, alguns animais que estão em extinção, pessoal, que existiam lá e agora sumiram, desapareceram com o desmatamento. Existem muito poucos ou alguns já sumiram completamente daquela área. As onças já foram extintas do Pampa. Não, é muito difícil encontrar uma onça lá. Jaguatirica, parece uma onça, mas é pequenininha. Olha só a jaguatirica aqui. Ela também já foi extinta. Tamanduá também já foi extinto. Macaco prego. Isso mesmo, pessoal. Olha só quantos animais já estão desaparecendo desse bioma. Tudo isso por causa do desmatamento. É verdade. Então, nós precisamos cuidar desse pedacinho de bioma que tem no nosso país. Olha só tem um pedacinho. Se a gente destruir aquele pedacinho, vai acabar. E como ele é um bioma típico da América do Sul, se desaparecer, não vai ter em outro lugar, pessoal. Então, nós vamos perder as vegetações, nós vamos perder as espécies diferentes que tem lá de pássaro. Esses animaizinhos todos vão morrer. Nós precisamos cuidar bastante desse bioma também, porque ele é o menor bioma que tem no nosso país. Mas ele é muito importante para essa região, para esse estado, para a região sul em geral. Ele é muito importante. E aí, quanto ao clima, como é o clima no sul? Você conhece? Já ouviu falar sobre o frio no sul? Lá é bastante frio, pessoal. Lá nós temos as 4 estações muito bem definidas. Então, no verão é muito, muito, muito quente, muito calor. No inverno é rigoroso, é bem frio, tem geada, tem um pouco de neve de vez em quando. Você já ouviu falar do frio do sul? Lá é o lugar do país que faz mais frio. Tem algumas cidades até que tem neve no inverno. Você sabia disso? É pouco, mas tem. Olha só como é frio. Nós temos a primavera com bastante flores, com bastante árvores, as gramas verdinhas. E o outono, as folhas ficam caindo, a grama fica mais seca. As 4 estações nesse bioma são muito bem definidas. A gente consegue observar direitinho cada época do ano, a estação que está acontecendo. E aí, pessoal, no verão nós temos chuvas muito, muito, muito fortes. Chove bastante, o clima é muito úmido e aí essa quantidade de chuva provoca bastante inundações, provoca chuva de granizo, que é aquela pedrinha de gelo que cai do céu. As inundações vão deixar os campos cobertos de água, tudo molhado. Isso mesmo. E na primavera também chove. Na primavera também acontece muitos relâmpagos. É comum ter bastante choque de nuvens, porque também chove bastante. E aí esses relâmpagos são muito famosos. Na primavera é muito comum acontecer esse fenômeno lá no Pampa. E aí, pessoal, o sul, esse bioma lá no Rio Grande do Sul, é muito comum ter bastante tornados. É uma região muito ativa de tornados. O que é tornados? Você conhece? Vou colocar uma foto aqui, ó. Tornado, pessoal, são redemoinhos de vento. Então, são tempestades, o céu fica bem cinza, acontece vento muito, muito, muito forte. Carrega a árvore, tem que tomar cuidado, tem que ficar em casa, balança a janela, quebra as coisas, de tanto que venta. Isso mesmo, é uma área muito ativa de tornados. Lá no sul é muito comum acontecer essas tempestades de vento, isso mesmo. Aconteceu uma no começo do ano, você ficou sabendo? Mas no começo do ano teve um tornado. Mas no começo do ano teve uma tempestade muito forte, cheia de vento. Bem perigoso. Nesse momento as pessoas têm que ficar em casa. Elas já sabem que vai acontecer, né? As televisões, jornais, as pessoas que trabalham lá com o clima avisam. E aí eles têm toda uma preparação. As pessoas têm que ficar em casa, tem que tomar cuidado. Isso mesmo, é uma área muito comum. Então as pessoas já ficam preparadas e atentas para esse momento. Agora, para terminar, vou falar de uma plantação que é muito famosa lá do sul. São os eucaliptos. Olha só essa plantação de eucalipto. É muito famosa lá no sul.
dá bastante dinheiro, traz a renda para esse estado também. Esse eucalipto é exportado para outros países, é vendido no país inteiro também. O eucalipto que sai aqui vai para todos os lugares, vai para fora. Isso mesmo, olha só que bacana. Então, pessoal, esse bioma também é muito importante. Agora você já conhece mais um bioma sobre o nosso país. E aí vai faltar mais alguns que nós vamos falar para terminar. Vamos conhecer todos os biomas. Vai faltar ainda falar sobre o bioma Amazônia. Nós vamos falar sobre a Caatinga. Isso mesmo, ainda tem alguns pra gente poder aprender, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, até amanhã!